Todos sabem disso, né? Se você disser ou perguntar para alguém que esteja possesso por um demônio, um espírito maligno, né? Se Jesus veio em carne ou se ele veio em espírito, o que é que ele vai dizer? Vai dizer que veio em espírito. Ele nega a carne, o corpo de Cristo. Por quê? Que o mundo espiritual e algumas filosofias, inclusive na época da própria igreja, as filosofias gregas, negava o Cristo, o homem, o Deus humanizado, porque foi exatamente no corpo de Jesus, através da sua carne e através do seu sangue, que os nossos pecados foram expiados. Então a primeira coisa para nós discernirmos e entendermos, irmãos, é que o corpo do Senhor é objeto da nossa redenção. Glórias a Deus. E não é porque esses elementos aqui eles são simbólicos, é que eles não têm o seu devido valor. Mas se você tomar desses elementos com entendimento, com discernimento, com compreensão, acredite, glórias a Deus, entendendo a sua fé misturada a essa palavra, esse princípio doutrinário que foi dado por Jesus, por ninguém mais a não ser por Jesus, glórias a Deus, vai ter um valor espiritual de edificação, de cura, de milagre muito grande. Você vai estar reafirmando ou testificando ou confessando, glórias a Deus, que você foi remido, perdoado, resgatado e curado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não vamos imolar aqui nenhum animal, né? Não vamos queimar a sua carne, nem vamos derramar o seu sangue, mas nós vamos partir esse pão, nós vamos tomar esse cálice, simbolicamente, como o Senhor mesmo falou, de maneira que isso daqui não pode ser um pão ou um cálice igual ao pão que a gente vai comer depois, ou o café que vai tomar, ou mesmo que seja o suco e assim por diante. Não é a mesma coisa. Nós estamos diante, irmãos, de uma mesa espiritual, glória a Deus, apesar de estarmos utilizando elementos materiais, mas ele tem todo um significado, glórias a Deus, para nós, espiritual. A simbologia do pão como o corpo do Senhor, ele nos remete ao Calvário, onde Cristo, ele foi moído pelas nossas transgressões. E todo cristão, irmãos, precisa entender que o seu resgate, que a sua salvação custou um preço muito alto de sacrifício que Jesus ofereceu, e não foi espiritual, não, foi no corpo, foi na carne. Ele padeceu na carne, ele sentiu as dores, ele sentiu o pavor, ele sentiu a afronta, ele sentiu, isso foi na carne, para que a gente não passasse por nada dessas coisas. Ele foi vituperado, envergonhado, oprimido, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, ele foi descredibilizado, ele passou por todas essas coisas para que você e eu não tenhamos que passar por isso, porque fomos remidos pelo seu sacrifício, nós fomos comprados e agora somos bem-aventurados no Senhor, porque pertencemos a Ele, estamos ligados a Ele, através da sua morte e da sua ressurreição. Aleluia. Eu quero ler o primeiro versículo de Colossenses capítulo 1. Por favor, me ajude aí. Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 22. Tem como colocar aí? Versículo 20 a 22, está escrito assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que em outro tempo elas
irmãos, é para dar brados ao Senhor de glória, de honra e de louvores, glórias a Deus. Andávamos nessas condições, glórias a Deus, éramos irreconciliáveis, mas Ele, através do seu corpo, do seu sacrifício, glória a Deus, nos reconciliou para nos apresentar diante do Pai, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o valor do sacrifício que Ele fez no seu corpo e no seu sangue. Todo cristão precisa discernir isso, precisa entender, compreender, valorizar, glória a Deus, julgar corretamente a obra que Ele fez, glória a Deus, né? E o alto privilégio que nós alcançamos depois da cruz, depois da morte, da ressurreição de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que você, como crente, precisa discernir, que o corpo de Jesus é o objeto da nossa redenção. E quando você comer esse pão, a sua mente, seu coração tem que te remeter ao Calvário, tem que te remeter aos anos que você viveu longe, e você estava separado de Deus, das angústias, das inseguranças, dos medos, entendendo que você viveu, que nós vivemos. O que é viver guardado de Deus, está longe de Deus, está separado de Deus. Nós precisamos pensar nisso e olhar para Jesus, glória a Deus, o sacrifício que Ele fez, e glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele nos apresentou diante do Pai Santo, inculpável e totalmente remido, glória a Deus, pelo seu sangue irrepreensível diante de Deus o Pai. Ninguém mais pode te acusar, o diabo não pode te acusar, os homens lá fora não podem te acusar, porque essas acusações, elas não são recebidas, elas não têm valor, elas são completamente anuladas pelo sangue de Jesus, glória a Deus. E nós chegamos antes do Senhor com boa consciência, glória a Deus, porque chegamos através do sangue, através do sacrifício de Jesus. Não é mérito nosso, irmãos, glória a Deus, mas é privilégio nosso, né? Usufruímos, nos beneficiarmos da obra na cruz. Então, o primeiro discernimento: não coma este pão vendendo de qualquer maneira, não coma este, coma com entendimento, coma com essa consciência, coma dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Segundo ponto que eu quero aqui meditar com você sobre discernir o corpo do Senhor. Primeiro, objeto da redenção. Segundo, o corpo do Senhor é o objeto da nossa comunhão. Olha como as pessoas não estão entendendo isso. Olha como hoje, nos dias de hoje, irmãos, essas coisas ficaram tão diluídas, tão entendendo, insignificante, e as pessoas não estão entendendo isso, como é poderoso, não tem noção. A igreja, eu vou falar aqui, ela é, entendendo, atípica a qualquer outro segmento social existente. Ela não se compara, ela está totalmente, entendendo, destacada, entendendo, diferente, é completamente diferente, e nós precisamos compreender, e tudo isso é por causa da obra na cruz, tudo isso é por causa da morte de Jesus. Ali as coisas foram, a obra foi completa, ela foi perfeita. Então o corpo do Senhor é objeto da nossa comunhão. A ceia, irmãos, é a celebração da festa da comunhão. E
Glória a Deus. As diferenças, os problemas, as desigualdades, tudo tem que cair por terra. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele construiu um corpo, e um corpo precisa ser saudável, para que Ele possa glorificar o nome do Senhor, do nosso Deus. Diante do sacrifício de Jesus, todas as barreiras foram quebradas, literalmente. Paulo se explicou: não há homem nem mulher, não tem mais homem nem mulher, não tem escravo e nem livre, não tem servo, não tem senhor, não tem rico, não tem pobre, não tem judeu, não tem gentio. Glória a Deus. Oh, quem sou eu, quem é você para levantar a barreira e dizer: não tenho comunhão com esse ou com essa? Oh, se você está fazendo isso, se isso existe em algum nível na sua vida, não importa, dentro da igreja, na sua casa, fora, na comunidade, no lugar onde você mora, glória a Deus. Saiba de uma coisa: discernir o corpo do Senhor é saber que Ele é o objeto da nossa comunhão. Glória a Deus. Não podemos viver dessa forma, porque Deus não nos trata mais dessa maneira. Ele nos igualou, amados. Fomos todos igualados na cruz, todos morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Se Deus. andarmos na luz como Ele na luz está, glória a Deus, nós temos que comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, discernir o corpo do Senhor é entender a nossa comunhão uns com os outros. Eu vou dizer mais, glória a Deus, que a nossa comunhão uns com os outros, ela tem a ver com a nossa comunhão com Deus o Pai. Uma coisa não está desassociada da outra, desassociada. Glória a Deus, ela está intimamente ligada à outra. Glórias a Deus. O Senhor, Ele espera, Ele deseja, o Espírito Santo não vai ficar sossegado enquanto não houver a plena comunhão entre os santos. Espero o corpo de Cristo, por favor. Glórias a Deus, tenha discernimento da obra que Jesus fez, porque o corpo, o sangue do Senhor é objeto de nossa comunhão com Deus, e é objeto de nossa comunhão com os homens, e essa foi uma obra realizada com um sacrifício muito grande pelo Senhor na cruz do Calvário. Então Ele não admite que seja diferente. Louvado seja o nome do Senhor, e é obrigação nossa sustentar essa verdade, sustentar essa palavra, não só com a nossa confissão, mas também, muitas vezes, até com o nosso quebrantamento, deixarmos às vezes nosso próprio orgulho, glória a Deus, para poder, irmãos, fazer, cumprir, glória a Deus, a palavra de Deus, a obra que o Senhor fez em nós, ou através de nós, por nós. Esse é o segundo ponto que eu quero refletir com os irmãos. Primeiro, que Ele é o objeto da redenção. Aleluia. Segundo, Ele é o objeto da comunhão. Glória a Deus. O terceiro ponto, eu tenho aqui tem mais 4 pontos aqui considerados com os irmãos. O terceiro ponto é que a igreja é o corpo do Senhor. Agora, eu queria que você tentasse bem por esse lugar, porque a gente se reúne num cerimonial desse, né? E aí pega o pão e pega o cálice, dizendo assim: ó, esse aqui é o corpo do Senhor e esse aqui é o sangue do Senhor. E é verdade. E não é mentira, não tem nada de errado nisso não. Porém, se você discernir bem, ou entender bem, você vai ver que o corpo do Senhor hoje que está
Glória a Deus. Discernir o corpo do Senhor é discernir o que é a igreja, querido. Não é brincadeira, não. Glórias a Deus. O que é a igreja? A função da igreja. Por isso que eu disse aqui, dá muitos estudos. Mas nós vamos ficar aqui só no básico mesmo, no mais importante para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até o 27, está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, presta atenção nisso, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito só. Glória a Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos membros. Se os pés disserem, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estará o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de. Está vendo a comunhão aí, irmãos? A unidade? Vai entendendo isso aí. Nem ainda a cabeça, os pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos menos honrosos do corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem como ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam como ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus. Nós lemos um texto desse, fica claro. Entendeu? Fica claro o que, pastor? O plano de Deus para a igreja. Fica claro o plano de Deus, querido, para a sua igreja, para a sua igreja. Glória a Deus, né? Você tem funções diferentes, querido, mas você é parte do corpo com o mesmo valor. Não importa se você é pastor, obreiro, ou se você é simplesmente membro. Glórias a Deus, tem tanto valor no corpo quanto qualquer outro membro que foi colocado em sua posição. Mas o mais importante disso, amado, é nós entendermos, glória a Deus, que esse corpo precisa andar, precisa se mover, se movimentar de forma saudável. Ele precisa, porque embora nós sejamos muitos membros, tem um só Espírito, não tem vários Espíritos. Glória a Deus, o que fugir disso não vem de Deus. É um só Espírito, entenda isso. Ele precisa operar em cada parte do corpo para que ele possa ter honra, possa honrar, glória a Deus, ao Pai, a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora você sabe o que é o mais importante de tudo isso, é que esse corpo, ele tem como cabeça o próprio Cristo. Aleluia. Paulo aos Efésios, ele escreveu isso, Efésios capítulo 1, ele escreve isso, que nós somos membros um dos outros, o qual ele, Cristo, é o cabeça. Glória a Deus da igreja. Ele está no comando desse corpo. O Espírito que opera em nós é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo de Deus, amado. Glória a Deus. Mas você, como um membro em particular desse corpo, tem responsabilidades. Nós precisamos discernir o corpo do Senhor como a igreja, para que lutar e trabalhar e nos esforçarmos para que essa igreja tenha saúde,
cuidando. Louvado seja o nome do Senhor. Discernir o corpo do Senhor, irmão, é discernir o que é uma igreja. Que tanta gente maltrata e fala mal, e descredibiliza, glória, persegue e assim por diante. Mas nós que somos membros e temos o Espírito do Senhor, e temos o governo de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos discernir o corpo do Senhor, a igreja. Você não tem noção disso aqui, que a igreja é algo atípico, que a igreja é algo poderoso. Sabe, a gente ia conversando com a minha esposa, essa igreja que está aqui há praticamente 50 anos, e um pouquinho mais. Nós temos livros aqui na igreja, glória a Deus. E a gente vai olhar aqueles livros antigos, Glória a Deus. e ver quantas pessoas que passaram por aqui, foram cuidadas, criaram famílias, casaram, foram batizadas, já dormem no Senhor. É no trabalho eterno que a igreja está fazendo. Ninguém faz esse trabalho, pastor. O governo não faz isso, as associações não fazem isso, a política não faz isso, a economia, as empresas não fazem isso. A igreja está cuidando, glória a Deus, as pessoas, para que elas cresçam, sejam saudáveis, e ao final de tudo elas vão para a glória. Irmãos, eu não tenho mais conta de quantas cerimônias fúnebres eu já fiz ao longo desses 25 anos, de pessoas que passaram, que foram cuidadas aqui e que agora dormem no Senhor. E esse é o papel da igreja, é o que a igreja está fazendo na terra, está cuidando das pessoas. Glória a Deus, para Jesus, para Cristo. Glória a Deus, ela está cuidando. E você que está aqui nesta manhã, está ouvindo essa voz, eu reparto essa responsabilidade, glória a Deus, com você, porque você também é membro. Não sei qual é a sua função no corpo, mas é tão necessária quanto a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa discernir o que é o corpo de Cristo, a igreja, para que ela seja saudável. Responsabilidade nossa, obra dele, mas responsabilidade nossa. Glórias a Deus. Sua responsabilidade, sim, de não deixar a igreja adoecer, de não deixar a igreja ser difamada, de não deixar a igreja enfraquecer, de não deixar a igreja adoecer, de não deixar a igreja morrer, como diz o texto. É minha, é sua, obra dele, mas responsabilidade. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E sabe exatamente Glória, o que glória, ele está glória, fazendo glória, aqui. glória a Deus. Oh Deus, glória a Jesus. Aleluia. O Espírito Santo está falando conosco. Santo, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Seja adorado nessa manhã. Seja exaltado para todo sempre, ó Pai. O Espírito do Senhor está habitando o nosso meio. Aleluia. Ele está cuidando de você, crente. E acha que não tem valor. E acha que não é importante. E acha que não é visto. Ele está vendo. Glória a Deus. Você é obra do Senhor. E de mais ninguém. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Vamos avançar, querido. A igreja é o corpo do Senhor. Quarto ponto: o Espírito se move no corpo. Glória a Deus. Irmãos, sabe por quê? A igreja é tão diferente. Jesus chamou que um povo santo, ele deu vários nomes, nação santa, povo adquirido, entendeu? Chamou de ovelhas, minhas ovelhas. Não, o Espírito, sabe por que a igreja é tão diferente? Porque lá fora não tem Espírito. Lá fora, querido, glória a Deus, as pessoas, elas se movem na sua própria carne. Glória a Deus. E olha a revelação que sai aqui. Você sabe que tudo que o diabo queria era ter um corpo, sabia, para ele se mover, mas ele não tem. Ele não tem um corpo para se mover. Então ele assalta, ele
Mas na igreja não, irmão. A igreja recebeu o Espírito do Senhor. Glória a Deus, em coração. Ela abriu, nós abrimos o nosso coração, nós nos entregamos a Ele. E o Espírito do Senhor não habita de forma forçada. Ele não obriga, pelo contrário, ele bate suavemente. E é dessa forma que Ele trabalha todo o tempo. E está trabalhando nessa manhã no seu, no meu coração. Glória a Deus, mas o Espírito quer se mover. Porque se o corpo não tiver o Espírito, ele está morto. Como qualquer outra organização deste mundo é fora. A igreja é diferente, porque ela é batizada no Espírito. Ela recebeu o Espírito Santo. E foi só a partir daí que a igreja veio a existir. E eu quero que você preste atenção nesse texto aqui. Glória a Deus, que eu vou ler para você. Glória a Deus. Em primeiro lugar, antes da criação, o texto de Gênesis 1:2 diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. Depois, o Espírito Santo, ele não habitava com os homens, ele ministrava. Ele vinha sobre as pessoas, né? Em momentos especiais. Glória a Deus. Mas quando o Senhor quis inaugurar o corpo, quando Jesus disse: eu vou para os céus, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o outro Consolador, outro igual a mim, e ele sim estará convosco, ele estará em vós. Glória a Deus. E quando esse Espírito veio, querido, glória a Deus, ele encheu a igreja recebeu o Espírito, ela foi vivificada. Olha, você pode ver o antes e o depois. Glória a Deus, aqueles apóstolos tímidos, medrosos, sem sabedoria para falar, e agora cheios do Espírito Santo, ele já não temia mais a ninguém, e a igreja começou a crescer, e Pedro começou a fazer muitos milagres, e muitos outros também, e expulsavam demônios, e pregavam o Evangelho. Glória a Deus, era uma coisa extraordinária, ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia conter, perseguiram, oprimiram, prenderam, crucificaram muitos, queimaram, colocaram nas arenas, mas a igreja não parava, ela avançava. Sabe por causa de quê? É por causa do Espírito. E a igreja é viva, coluna e firmeza da verdade. É a igreja que recebeu o Espírito, querido. Glória, e ninguém glória, vai para glória, essa glória, igreja, glória, porque glória, esse Deus. Espírito Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Agora não há mais limites. Não há mais limites. Porque tudo aquilo que Jesus fez através do seu corpo, Ele deu autoridade e poder para que nós pudéssemos fazer também. O texto de 1 Coríntios diz que Ele sujeitou todas as coisas, tanto as que estavam nos céus quanto as que estavam na terra. Glórias a Deus, a Ele ficou sujeito. Quando Ele ressuscitou, recebeu um nome, e é sobre todo nome. Veja bem, glória a Deus, não há diferença entre o corpo e o cabeça, nós somos um só com Ele. Glória a Deus, é por isso que Jesus disse, glória a Deus, que a gente pode tudo se você acreditar, e você crê, tudo é possível para aquele que crê. Nós nos unimos a Ele, Senhor, para sermos um só com Ele. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo, e sobre nós está o seu Espírito, e nós nos movemos na terra com o objetivo de cumprirmos a vontade do Senhor, de pregarmos o Evangelho do Reino, de fazermos as mesmas obras, de glorificarmos a Deus. Você precisa discernir, glória a Deus, que o Espírito Santo é o que move a sua vida, é o que move a igreja. Julga isso corretamente, você não é fraco, não. Você não está derrotado e vencido, não. Não é não, querido. O diabo tenta te convencer disso. Aleluia. Mas se você tiver discernimento, se você tiver entendimento, você vai assumir a sua posição no corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é muito poderoso e libertador, sabia? Louvado seja Deus. O inimigo não se intimida com aparência, sabe disso? Mas ele se intimida com uma posição, de segurança, de fé. Quando
você entende, quando você sabe, isso aqui é muito importante, precisa entender, por isso que nós temos que discernir bem. Quando você entende a sua posição, você vai vencer, querido. Pastor, mas está acontecendo coisas esquisitas, estranhas. Eu vou te dizer uma coisa, não fique apegado a experiências negativas, coisas que você vê, que ouve, que sente e tudo mais. Firme-se no que está escrito. Glórias a Deus, porque o que está escrito está acima de todas essas coisas. Aleluia. Se você tiver bom entendimento de quem você é, a sua posição no corpo de Cristo, você vai se levantar com autoridade. Não importa qual é a posição que você ocupa, se sou mesmo pequenininho, você é parte do corpo, recebendo o mesmo Espírito. Glória a Deus, se levante e ordene em nome de Jesus. Tem que ir embora, tem que sair. Glória a Deus, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Glória a Deus, eu sei a quem eu pertenço, a de quem eu sou. Como disse Paulo, eu sei de quem eu sou. Aleluia. O Espírito se move no corpo, querido. Não é um corpo morto, não. Não é um corpo doente, não. É um corpo sã. É um corpo vivo. Glória a Deus. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a obra perfeita que Ele fez. Mas Ele é responsabilidade minha e sua. Glórias a Deus. Discernir essa verdade e assumirmos a posição. Glória a Deus que Ele nos colocou. Glória. Ainda tem mais 2 segundos aqui, vou correr. Glória a Deus. Discernir o corpo do Senhor, o poder do corpo de Cristo. Precisa discernir o poder que tem no corpo de Cristo. Irmãos, existe uma frase, não querendo fazer comparação, mas só para você entender. Se um boi, se um cavalo, um animal desse gigante, portão, soubesse a força que ele tem, não era uma cordinha, não era um aramezinho que ia com ele, não. Se ele soubesse, se ele tivesse entendimento, entendeu? Se ele tivesse entendimento da força que ele tem, glória a Deus mesmo, nós podemos aplicar. Se a igreja, se nós, irmãos, entendermos o poder que emana do corpo de Cristo. Aleluia, glória, glória, glória. Isso não é só individualmente falando, não, está entendendo? Isso aqui, isso que é discernir o poder que está na igreja, é a coletividade, quando a coletividade se reúne por um propósito, meu Deus do céu, quando todos estão unidos, querido, num só pensamento, num só propósito, e a igreja está unida, ela tem um poder, querido, avassalador, um poder para destruir as fortalezas de Satanás, um poder para romper, glória a Deus, com as cadeias, com as portas fechadas. Glória a Deus, o Senhor quer que a igreja tenha discernimento do poder que há no corpo de Cristo, e Ele entregou nas nossas mãos a igreja, e não fica só lamentando, reclamando, dizendo estou assim, estou assado. Não, Senhor, se levante, venha para uma reunião como essa, chame alguns irmãos para orar junto. Glória a Deus, peça a oração e faça propósito com o Senhor, porque o poder o Senhor deu à sua igreja. Está escrito: esse nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você pode estar aqui. Eu convidei ele para estar aqui hoje, irmão. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o primeiro evangelista que nós consagramos aqui no nosso ministério. Mas está aqui, está de pé ainda. Para a glória de Deus. Vai ficar assim até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Consagramos muitos pastores, muitos obreiros, né? Mas ele está desde lá do comecinho, quando ainda foi dirigente de Guatemala ainda, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória. Vamos perseverar. Aleluia. Irmãos, o poder que há no corpo. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 16, por favor. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 16 ao 23. Olha o que está escrito, querido. Paulo, é uma oração que Paulo está fazendo. Diz assim: não cesso
Deus, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Isso é muito importante. Glória a Deus. Quem não tem, peça ao Senhor, meu irmão, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Qual é a operação da força do seu poder, irmão? Que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu o quê? Cabeça da igreja, que é o seu corpo, na plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele transferiu toda essa glória para a igreja, que é o seu corpo. Porque sem essa autoridade, sem esse poder, nós não teríamos como confrontar as forças espirituais das trevas, amado. Sem essa unção, sem essa presença, sem esse Espírito, glória a Deus, sem essa ordenação, né? Glória a Deus, sobre as nossas vidas, nós não seríamos nada diante dos nossos adversários, glórias a Deus. Mas Ele que foi exaltado, que ganhou tudo isso e conquistou tudo isso pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição, Ele cumpre todas essas coisas em todos nós, e somos membro e parte do seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem autoridade e poder como parte do corpo de Jesus, e nós precisamos discernir isso. Ou entender, ou compreender, ou julgar corretamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está discernindo essas coisas como igreja. Você, irmão, dizer isso, você vai andar com vencedor. Se você discernir, querido, corretamente o corpo e o sangue de Jesus, você vai andar como vitorioso. Antes mesmo de ver as coisas acontecendo, mas você vai dizer pela fé, já vai profetizando, já vai declarando: glória a Deus, sou mais do que vencedor. Glória a Deus, que Cristo venceu, vou vencer também. Eu estou ligado com Ele, recebi dele essa autoridade, essa unção para me mover como parte do seu corpo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E você não só vai viver acima, vai valorizar também o seu irmão, valorizar a sua igreja, vai valorizar o seu ministério. Glória a Deus, porque estamos todos um só em Cristo Jesus. Aleluia. E por último, para nós fecharmos essa ministração, glória a Deus, nós precisamos discernir o poder que está no corpo de Cristo. E por último, nós precisamos discernir que é o corpo de Cristo que vai ser arrebatado. Glória a Deus. Quem estiver fora do corpo não vai, entendeu? Somente aqueles que estiverem ligados no corpo. Olha as promessas, como elas são tremendas e gloriosas. É somente o corpo de Cristo. Irmãos, é uma coisa tão tremenda ser parte do corpo de Cristo, porque quando o homem morre, ele não é cortado do corpo de Cristo. Você sabia disso? Não é cortado, ele continua ligado ao corpo de Cristo. Aleluia. Não é cortado, porque Paulo disse assim: nada me separará do amor de Cristo, nem a morte. Aleluia, nada pode separar. Ele não é, morreu, já faz muito tempo, mas continua ligado com o corpo de Cristo. Aleluia. Ele está aguardando a ressurreição, mas é parte da promessa. Cumpriu a função dele, o papel dele, mas está aguardando o dia da glorificação, querido. Glória a Deus, aleluia. Uma é a justificação, outra é a santificação, mas por último será a glorificação do corpo de Cristo, que é a
assim sou eu. Aqui em casa eu adoro, mas lá na igreja eu vou estar unido com o irmão, com a irmã, nós vamos cantar junto. Eu vou glorificar, ela vai exaltar, vai orar, outro vai pregar, outro vai cantar, outro vai tocar. Muitos farão muitas coisas, mas todos serão edificados. Glória a Deus, todos serão edificados uns pelos outros. E a igreja está aguardando o arrebatamento, a glorificação, quando esse nosso corpo mortal, como disse Paulo, será revestido pela imortalidade. Glória a Deus, será absorvido. Glória a Deus, né? O mortal será absorvido pelo imortal ou pelo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Somente os que estiverem ligados ao corpo de Cristo serão arrebatados. A comunhão do corpo, irmãos, é um grande mistério da igreja que esteve oculto muito tempo. Nunca se entendeu isso. Glória a Deus, antes da igreja existir, nunca se entendeu isso. Muito pelo contrário, os irmãos sabem muito bem que a discriminação era grande, que a separação, até mesmo entre os homens e Deus, era grande. Glória a Deus, quando Jesus se manifesta, ele começa a receber pecadores, prostitutas e tudo mais, dizer que todos eles são filhos de Abraão, têm direito à mesma herança, à mesma promessa. Aqueles homens assim, não, está errado, não é dos nossos. Glória a Deus, eles rejeitaram a Jesus por essa causa. E hoje nós entendemos o grande mistério que foi, inclusive, através do apóstolo Paulo, que isso foi revelado. Glória a Deus, a igreja, que é o que? Está lá na oração de Jesus pelos seus discípulos, a unidade. Glória a Deus, a sua igreja, que eles sejam um, assim como nós, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um como nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, a comunhão do corpo é um grande mistério da igreja. Está sendo preservado para o dia do Senhor. Glória a Deus. Mesmo aqueles que morrem estão sendo preservados. A gente já ouviu testemunho, né, de que corpo de santos, às vezes, estando morto, né, alguém vai lá para fazer um trabalho de pensaria e não consegue tocar. Tem testemunho disso. Glória a Deus. Entendeu? Louvado seja porque tem valor. Foi comprado, não foi perdido não, querido. Voltou o pó, cumpriu o seu papel, mas vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você morra, não será cortado do corpo, porque nem a morte e nada poderá nos separar do amor de Cristo. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, nós vamos estar orando, porque as horas